Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta aqui com a nossa programação da TV Notícias Agrícolas ao longo da manhã, começando ali às 8 da manhã, nessa edição do dia 7 de fevereiro, sexta-feira, também conhecido como Dia Internacional do hashtag Sextou, mas a gente precisa entender, né, como fica o clima para hoje, para esse final de semana, se, afinal de contas, a gente vê que no Nordeste teve prejuízos, né, em vários estados do Nordeste, várias cidades tiveram muita chuva, né, alagamentos, enchentes, enfim. É uma pena que isso acaba acontecendo, né, o clima sempre causa aí alguns transtornos, enquanto Rio Grande do Sul passa aí por aquela estiagem longa também, algumas perdas já consolidadas nas lavouras do Rio Grande do Sul e contabilizando no aguardo dessas chuvas chegarem lá. Muito bem, eu estou aqui com a Andréa Ramos para contar um pouquinho mais sobre o clima para os próximos dias. Andréa, seja bem-vinda ao Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Erickson. Bom dia a você e a todos aqueles que acompanham Notícias Agrícolas. Bom, André, o que a gente traz aí de informação para hoje, para esse final de semana? Olha, Erickson, chuvas de verão. Vamos mostrar aqui a carta sinótica, mas a gente tem que lembrar que a gente ainda está aí no verão. O verão ele tem essa característica de trazer essas chuvas e até em características de temporais, que são aquelas com granizo, queda de granizo, rajadas de vento e pancadas de chuva. Nessa parte nordeste, como a gente estava comentando, além da ITCZ, você olha aqui a carta sinótica da Marinha, você percebe a configuração dela, que é a ExeCity ou ITCZ, que é a Zona de Convergência Intertropical, ela está trazendo bastante nebulosidade e, com isso, também acarretando. E como a gente está no verão, que tem aquela característica do calor, associado com essa umidade, provoca essas chuvas que ocasionaram toda essa situação. Além da ITCZ, aqui nessa parte leste da região nordeste que a gente viu, tanto ontem como quarta, ontem também, e hoje ainda tem aí a tendência de chuva, é a circulação do VECAM, que é o vórtice ciclônico de alto níveis. Ele tem uma característica que no centro dele ele inibe a formação de nuvens de chuva, e já na periferia, o borda, proporciona chuvas. Então, essa combinação favoreceu a essa tendência. Então, a gente vê aqui na carta sinótica o representativo da oscilação desse VECAM, justamente com a ZCIT, que ocasionou todo esse agravamento de chuva, tanto na quarta como na quinta, e hoje ainda tem uma tendência de chuvas, sim, mas não tão significativas como aconteceram nos últimos dias, exceto aqui nessa faixa norte, que é onde a ITCZ continua, ela influencia em praticamente todo o verão, pelo menos até final de fevereiro, ela ainda vai estar aí atuando e favorecendo essas chuvas que vão desde do norte do Rio Grande do Norte, passando por Ceará, hoje Fortaleza chove, porque são acumulados que vão aí de quinta para sexta, e até sábado tem, mas sábado já são chuvas bem mais fracas, seguindo para o Maranhão e pegando essa faixa norte, da região norte. Olhando agora a parte dessa área aqui, ele já tem aquela característica de inibir nuvens, e com isso não tem muitas chuvas. A tendência agora para as próximas horas é voltar aquelas chuvas para São Paulo, por quê? Porque a atmosfera dinâmica está em movimento, então esse VECAM está descendo. E como eu comentei com vocês, a borda dele sempre traz instabilidade. Então vai ter uma tendência aqui a termos, a gente já tem aí na carta, essa carta ela é feita na madrugada do amanhecer de hoje, né? Então a gente tem ainda essa característica aqui desse cavado, e são isso que estão atuando e estão favorecendo essas chuvas de temporais aqui na parte centro-sul do país, principalmente quando a gente olha Paraná, Santa Catarina e também até aqui nessa faixa mais oeste de Mato Grosso do Sul. A termodinâmica, o calor, a umidade, associado com essas linhas de estabilidade que são os cavados e que atuam e que favorecem esses temporais com acumulados significativos. Então, nós temos nessa parte que envolve São Paulo, quando a gente olha a região sudeste, Mato Grosso do Sul e também essa parte mais sul do Paraná e Santa Catarina, esses temporais que vão acontecer aqui, principalmente na parte da tarde, noite que estão acontecendo, e em compensação, já na parte do Rio Grande do Sul, como você comentou, segue essa estiagem, ou seja, a gente tem circulação dessa alta que favorece a manutenção dessa massa de ar quente, e com isso a gente ainda tem aí longos dias, eu diria aí até o final do mês de fevereiro, com essa tendência de calor.
o IMET emitiu uma onda de calor, ela vai até segunda-feira, já vou mostrar para vocês, mas o indicativo ainda é a continuação dessa estiagem. Olhando aqui a temperatura, para vocês terem uma ideia, realmente nessa faixa onde está atuando, porque essa bolha de ar quente, ela está além da região oeste do Rio Grande do Sul, principalmente aqui no sudoeste, pega também norte da Argentina, Paraguai, e se mantém esse calor e essa tendência dos próximos dias. Então, ontem teve esse registro, ameniza um pouco, é uma questão assim, eu não sei, entre aspas, essa palavra amenizar, porque o calor vai persistir, mas vai ter períodos que vai ter essa oscilação de valores mais elevados, de registros de temperaturas máximas mais elevados, como nós observamos na quinta, que chegou aqui a 42, a 40, e ontem, né, quinta-feira, chegou aí a 38, mas uma sensação bem maior, até porque aqui é a temperatura, uma sensação térmica, você tem em consideração também a temperatura e a umidade. Então, esse conjunto ainda, esse padrão que a gente vê nessa carta sinótica, ela vai tender. Tem a imagem de satélite, a última aqui que nós estamos visualizando, que são duas camadas, em branco é a imagem, e você aí tem aqui já em pontos amarelos e vermelhos a condição do radar, já mostrando chuva, tem já acontecendo aqui no norte do Pará, próximo de Manaus também, e você vê bem a configuração típica que a carta sinótica está identificando. Aqui em cima você tem a ZCIT, né, o EITCZ, configurando toda essa área aqui de instabilidade, o VCAM, a oscilação da alta pressão, e a periferia dele jogando ainda certa umidade, se você der um zoom, ainda tem aqui a tendência de ocorrências de chuvas aqui nessa parte de Maceió, Aracaju, como o radar já está identificando, essa claridade aqui, praticamente justamente é a oscilação dele, e o problema ocasionado que nas próximas horas, porque devido a ele descer um pouco mais, ele já vai aí proporcionar aquela condição de tempestade, porque essa parte aqui está quente, e aí a entrada dessa borda dele vai proporcionar instabilidades e com chuvas associadas. Então, para a parte da tarde, segue essa tendência de termos chuvas aqui nessas áreas que envolvem Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e também Santa Catarina. Olhando aqui a questão das chuvas para as próximas horas, que é a parte da tarde, que geralmente é a tarde onde tem toda essa combinação de fatores, termodinâmica atuando, linhas de estabilidade, e os modelos, eles estão mostrando da seguinte forma, a gente está aqui com o europeu, que o europeu ele acerta bem, a tendência de manter essas chuvas com volumes mais significativos aqui nessa parte mais norte, onde está justamente a influência das ECIT, lembrando que esses tons amarelos e vermelhos são aquelas com volumes mais significativos, como comentado aqui para São Paulo, chega, olha, na parte da tarde, você vê aí essa característica que o modelo está indicando já, estávamos nos últimos dias aí com as ACAS, que é a Zona de Convergência do Atlântico Sul, ela já se expôs, como comentado, ela ia seguir até quarta para quinta, hoje ela já não está, mas aí mantém aquele padrão realmente típico do verão, que é o calor, a umidade, até mesmo esse transporte que está vindo aqui da Amazônia, mantendo essas instabilidades, né, associado, claro, com os cavados que atuam também. E já na região sul, bem característico, né, aqui se nota que não há uma tendência de chuvas para as próximas horas, mas mantendo um acumulado bastante significativo, tanto em Santa Catarina, como também no Paraná, pegando essa parte mais oeste e sul de Mato Grosso, pontos de Mato Grosso do Sul, no caso, e aqui pontos também de Mato Grosso, e praticamente toda a região norte. Muita atenção para essas áreas aqui, principalmente quando envolve Macapá, Belém, Manaus, Rio Branco, que são capitais que hoje estão aí com essa tendência de acumulados significativos. A parte central mantém, olha, a alta aqui atuando, então é aquela tendência, inibe a formação de nuvens de chuva, então segue com esse padrão, ainda aqui para o norte de Minas Gerais, principalmente, pegando essa parte mais norte de Goiás, sul de Tocantins, passando por Brasília, uma tendência aí, tem até uma nebulosidade associada, vai ter uma formação de nuvens, mas não com características de chuva, e a tendência é esse vento, a gente está tendo vento justamente pela circulação da alta, que potencializa até em alguns pontos a condição de rajadas de vento, que são aqueles ventos acima de 40 km por hora. Então,
essa área que segue com essa tendência de ventos, de rajadas, sem uma característica de chuva, e as chuvas acontecendo mais nessa faixa que nós estamos observando. Olhando a questão do índice de tempestade, que é justamente aquele que caracteriza aquela condição de pancada, com trovoadas e rajadas de vento, está bem representativo nessa parte mais central, como comentei com vocês, pegando Santa Catarina, atenção aí para essas áreas, principalmente do centro, na área de Chapecó também, Paraná, quando a gente olha Londrina, São Paulo segue, né, com essa tendência, olha como é que nós estamos observando, e alguns pontos também do sul de Minas Gerais. Quando a gente olha aqui para a região do centro-oeste, principalmente nessas áreas mais oeste, que envolve Mato Grosso do Sul, e inclusive alguns pontos aqui no extremo do Mato Grosso do Sul. E na região norte, olha, o quadro é bem característico, bastante chuvas aí associadas, Maranhão segue com uma tendência, inclusive até Piauí também, pode ter aí aquela evolução de chuvas em forma de pancada, trazendo alguma rajada de vento, e não se descarta a possibilidade de granizo, tá? Que são características, são chuvas características do verão. Voltando para o europeu, já no sábado, por esse período também, que a gente associa aí, ainda tem muitas chuvas, já diminui em São Paulo, mas ainda assim tem, hoje a condição de chuvas com aquelas características de pancada, com trovoadas e rajadas sec, amanhã ainda tem, mas já diminui o potencial, mantendo ele mais ainda na parte norte do país, como nós estamos observando aqui, segue aquela tendência que já comentada nessa parte mais norte, seguindo para o centro-oeste e mantendo ainda umas chuvas fracas aqui no leste da região nordeste, mas ainda assim já passando aquela situação ocorrida aí nos últimos dias. E já na região sul, ainda temos aí essa tendência de estiagem, mantendo esse padrão que a gente está observando. Vamos olhar o domingo para a gente fechar o final de semana do mapa de chuvas, a tendência, né, que o europeu está indicando, mantém também esse padrão bem típico, intensificando nessas áreas, inclusive, olha, Fortaleza, tanto nas próximas horas, aí, tanto hoje e até o final de semana, segue uma tendência, não só Fortaleza, mas também chegando a São Luís, Belém, Macapá, Manaus, então são essas capitais, Boa Vista também, então são essas capitais que vão estar recebendo chuvas aí nas próximas 120 horas, então bastante atenção, segue esse padrão mais do centro-norte com chuvas, aonde está atuando a alta, né, que é o VACAM, ele inibe a formação de nuvens, então, além de não ter muita nebulosidade, mas vai estar aí com calor associado, e na região sul ainda persiste aquele padrão, diminui um pouco aqui já em Santa Catarina, Paraná ainda é mantido mais no norte do estado, Mato Grosso do Sul volta a ter umas chuvas mais no leste, Mato Grosso, nessa parte ainda oeste, segue com esse padrão, aqui também em Rondônia, né, quando a gente olha Porto Velho, o sul de Rondônia, essa parte mais oeste e sul do Mato Grosso, e com chuvas também mais nessas áreas aqui, a oeste e sul de Goiás. Então, segue essa tendência que nós estamos observando, quando a gente olha aí para os próximos, os índices de tempestade também estão dando esse indicativo, Erickson, você percebe que tanto no sábado mantém esse padrão, e no domingo também segue com uma tendência mais nessa parte norte do país, centro, e diminuindo já para a região sul. Não se descarta essa possibilidade de termos aqui em Santa Catarina algumas chuvas de forma isolada e que podem vir com temporal, sim, com aquela característica, até porque você tem essa condição de umidade, você tem a condição do calor e que pode proporcionar de forma isolada essa condição de tempo. Já na região do Rio Grande do Sul, no domingo já segue uma tendência aqui mais no extremo noroeste do estado, mas de qualquer forma, em grande parte, principalmente quando você pega a parte centro e sul do estado, segue com essa tendência que nós estamos observando. Vamos olhar a temperatura, que é a temperatura que o europeu está indicando ainda, persiste esse padrão, a gente coloca sempre no 18 TC, que corresponde às 15 horas local, que é geralmente onde se registra as temperaturas máximas. Então, olha, ele ainda está indicando esse vermelho, bem característico da época que está acontecendo essa estiagem, segue para sábado, olha, ele até intensifica, até porque como você está tendo aí aquela tendência de chuva mais no leste, como previsto, ele diminui um pouco, mas aí para o final de semana, sem essa previsão, aumenta essa bolha, ou seja, tem essa tendência de evoluir e gerar um calor
volta, né, aquela situação, inclusive em Porto Alegre, seguindo também para Santa Catarina, e no domingo, quando você olha, intensifica ainda mais. É interessante que você já nota também nessa parte mais oeste de Mato Grosso do Sul, essa tendência de calor, até porque essa bolha está localizada, vê como é que está aqui no norte da Argentina, pegando o Paraguai, então segue essa tendência que a gente está observando aqui, nessa parte que envolve principalmente o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ainda essa condição de estiagem. Vamos ver o Cosmo de uma forma bem rápida, o acumulado das próximas 24 horas, olha como é que ele intensifica aqui nessa parte, tivemos ali aquela frente comentada, ela foi do Atlântico Sul, ela ainda está mais aqui, tanto é que você vê os extremos dela, mas ainda assim ela transporta uma certa umidade que é associada com essas linhas de estabilidade, com esses cavalos que atuam e com o calor vai proporcionar um acumulado, então nas próximas 24 horas nós temos aqui, que chama atenção realmente essa parte mais leste, que envolve Paraná, Santa Catarina, tem também aqui nessa área que envolve aqui o leste de São Paulo, incluindo, pegando também a capital. A parte nordeste ainda segue com umas chuvas fracas, diminuindo, exceto nessa parte mais norte, né, como já comentado, do Rio Grande do Norte, seguindo na região norte, até o Maranhão, olha como é que está toda essa área aqui, com essa característica de chuva, e esses acumulados acontecendo principalmente aqui do norte, do centro-norte do Pará, pegando Amapá, o Amazonas, Rondônia e Acre. Quando você olha o acumulado para sábado, diminui, né, que é a circulação justamente do VECAM, mantendo na borda dele essa tendência de chuva com volumes significativos, então pode ter aí no sábado essa chuva mais próximo do Triângulo Mineiro, mais aqui nessa parte oeste de Minas, mas ele mantém todo esse padrão, como nós estamos observando aqui nessa parte mais norte. Já na região sul ainda persiste um padrão de chuvas com volumes um pouco mais significativos no Paraná, essa tendência que está acontecendo, principalmente do centro ao norte do estado, e em São Paulo, com um acumulado, principalmente aqui nessa parte sudeste do litoral do estado. Quando a gente olha no domingo, segue essa tendência, ó, eles aumentam aqui já mais nessa parte leste de Mato Grosso do Sul e mantém os acumulados significativos, atenção para essa área aqui que ele está dando aí quando você olha acima de 60, 80 milímetros, então nas próximas 120 horas tem esses acumulados bastante significativos atuando, principalmente no Pará, nessa parte mais leste e norte do Amazonas, incluindo também Roraima, principalmente nessa parte noroeste, e em volta de todas essas chuvas, justamente por esse padrão que a gente está caracterizando. Vamos lembrar que a gente está na região norte, a região norte é o período do inverno amazônico, então tem chuva associado justamente com calor, umidade, a influência da ITCZ que joga umidade para essas áreas, e com isso a gente tem esse potencial todo de chuvas com volumes significativos e que podem acontecer também com pancadas, rajadas de vento e trovoadas também. Vamos olhar aqui a temperatura para hoje do Cosmo, né, que é o modelo que o IMET utiliza, então ele vê ainda essa bolha, olha como é que está bem intensa nesse norte da Argentina, mas influencia toda essa área, esse calor até provocado pela circulação da alta, que inibe a formação de nuvens, mas mantém o calor. Já para amanhã, no sábado à tarde, você vê ele ampliando, como é que ele intensifica mais no oeste do Rio Grande do Sul, padrões também associados com temperaturas elevadas aqui também no interior do Rio Grande do Norte, pegando também essa parte do Ceará, pontos também aqui do centro-oeste, e quando a gente olha domingo, mantém, olha como é que ele ainda mantém esse padrão de muita calor, né, de temperaturas elevadas, inclusive ele volta a ter uma evolução de temperaturas, as temperaturas podem chegar aí até 40 graus em alguns pontos aqui no sudoeste do Rio Grande do Sul. Bom, vamos olhar agora a questão das próximas 120 horas, o que o modelo Cosmo está simulando, ou seja, pegando de hoje até domingo, a gente tem essa tendência de chuvas acontecerem mais nessa parte que envolve aqui a região norte do país, essa abertura em função da circulação da alta, trazendo nessa parte da periferia, na borda, ou periferia dessa alta, essa questão de chuvas. Então, essas chuvas aqui, como já comentado, vem com aquela condição de rajada, trovoadas, descargas elétricas, e a tendência das próximas 120 horas, aí até domingo, nada de chuva aqui para a região do Rio Grande do Sul, exceto uma condição
um pouco mais aqui no noroeste do estado, mas ainda assim vai ser bastante pontual e podem vir acompanhados como temporais, Erickson. Muito bem. A grande dúvida que a gente tinha é em que momento que os gaúchos vão ter um refresco, André, porque esse calor tá durando já há bastante tempo, a estiagem, o calor já vai fazer aí uma semana. Quando que os É, com gaúchos tendem a ter um refresco, uma chuva, pelo menos um pouquinho de chuva lá um no alívio, né, extremo sul? Erickson? Isso, pelo menos um alívio. Chuvas mesmo, esse mês de fevereiro, ainda vão estar bem assim associadas com a formação de frente que elas estão, como aconteceu nos últimos de quarta para quinta, que ficou ali na parte leste, e com chuva mais ocorrendo aqui no leste e no centro. Pontualmente pode até acontecer no noroeste, como vai acontecer nas próximas horas. Esse modelo aqui, o subsazonal do CEPETEC, ele leva em consideração períodos. Então, de quarta-feira até na terça-feira, Erickson, a gente ainda vê, infelizmente, essa tendência de anomalias positivas, lembrando que esse mapa aqui é anomalia, a diferença entre a climatologia e a temperatura prevista, então ela está indicando ainda aqui esses valores de temperaturas elevadas. Da terça-feira em diante, até a próxima terça, do dia 18 de fevereiro, ameniza aqui na parte sul, isso provavelmente vai estar associado aí com uma frente que vai ocasionar chuvas e que podem até gerar, em determinado momento, algumas chuvas pontuais aqui no Rio Grande do Sul, mas quando a gente olha aqui do centro para o leste, porque elas vão estar associadas, vão estar em movimento nessa parte e com isso trazem essa umidade, como a gente está vendo, como está acontecendo em Santa Catarina e Paraná também, essas chuvas associadas aqui na parte leste. Mas quando a gente volta ali para terça-feira diante, de 19 de fevereiro até 25, olha como é que ele ainda mantém um calor, ele diminui um pouco esse padrão, e ali no final de fevereiro para março ele já ameniza. Então é sinal que já começa a ter uma diminuição dessas temperaturas elevadas a partir só do final do mês de fevereiro. Até ao longo desse mês, né, a gente está hoje no dia 7, pelo menos aí até os mais 20 dias ainda vai ter essa sequência dessa temperatura. E olha, do dia 19 até o 25, o que chama a atenção é que o centro-sul do país vai estar com anomalias positivas. Então, vai ter a tendência de fevereiro ele ser mais quente. Né? Nós já tivemos aí, ainda ontem saiu o relatório europeu em relação ao clima, então janeiro de 2025 foi considerado o mais quente, né? A gente já está aí desde 2023 com essa tendência, 2025 registrou, mas com chuvas. É interessante que chuva e calor associada, a gente está nessa era de extremos mesmo, e com essa tendência. Então, o que nós temos a longo prazo? A continuidade, pelo menos aí, segue, pelo menos até segunda-feira, com essa tendência que a gente está observando, começa a amenizar, mas isso não significa que não vai ter calor, já começa a ter uma evolução de chuvas, principalmente ali do dia 12 ao 18. Quando você chega no dia 19, volta a atuar, mas ainda assim já diminui essa intensidade que caracteriza uma onda de calor, que eu já vou mostrar o aviso. E ali, a partir do dia 26, Erickson, a gente já vai ter aí amenizando, já dá aí uma tendência, a partir do dia 26 até o início de março, já ameniza um pouco mais esse calor. Como comentei com vocês, o IMET emitiu, né, essa onda de calor, ela vai até segunda-feira, e em vermelho, que significa grande perigo, é quando você tem temperaturas acima de 5 graus, por um período maior de 5 dias. Então, já está sendo enfrentado, isso já está em janeiro, né? Em janeiro até começou já essa tendência aí, e você tem essa característica aí mantendo-se ao longo de hoje até final de semana, vai persistir, mas vai estar dando essa amenizada. Ainda não foi atualizado, Erickson, mas é interessante a gente ver, porque o Laninha, apesar dele estar, nesse momento, a gente está seguindo aqui para fevereiro, semana que vem ele vai estar atualizado esse gráfico. Ele está indicando aqui mais ou menos em torno de 60% da atuação dele, mas ele chama atenção porque com a presença do Laninha, apesar dele estar de fraca intensidade e curta duração, como ele está sendo caracterizado, ele promove muitas chuvas no norte do país e parte da região nordeste, e estiagem na região sul, principalmente do Rio Grande do Sul. Então, quando a gente olha esse comportamento que a gente está vendo tanto de janeiro,
como fevereiro, que ocasionou essa estiagem, essa diminuição de chuvas e esse aumento desse calor, que proporcionou, inclusive, aí, avisos de ondas de calor, que essa não é a primeira, desde janeiro está sendo mantido essa condição de avisos, isso caracteriza também essa situação do Laninha. Como ele já está enfraquecendo a partir de fevereiro, você já começa a ter esse reflexo quando você olha essas temperaturas. Você ainda vai sentir, o gaúcho ainda vai sentir aí até segunda, terça, esse calor intenso, mas já vai começar a amenizar, principalmente já no final do mês, Erickson. Muito bem. Agora a gente vai começar aqui a participação de quem está com a gente no chat. Solta a vinheta. Bom, a participação aqui no chat, a gente traz uma primeira participação e eu já convido quem está aqui com a gente, seja no YouTube, seja na nossa home, né, do site Notícias Agrícolas, começa a deixar sua mensagem para a gente responder, né, as suas perguntas e você ter um panorama aí para o clima da sua cidade, da sua região. A primeira participação é da Gabriela Ferreira dos Reis, ela está lá em Balsas, Maranhão. Maranhão que traz algumas dessas preocupações de chuva, né? A gente vê ali, o Semadem traz algumas questões ali para São Luís, enfim, tivemos chuvas nesses últimos dias lá na região e Maranhão tem chamado atenção realmente aí para as condições. Como é que deve ficar os próximos dias? Olha, eu até já fiz aqui uma evolução temporal para os próximos dias em Balsas. O que que acontece? Ali no Maranhão está com essa característica realmente, a IPCZ ela está bem ali atuando e está favorecendo. Você tem o calor, você tem aí as temperaturas em evolução e proporcionando essas condições de tempo. Então, quando eu olho aqui de sexta até segunda-feira, para terça, ainda está, quando você compara tanto o modelo americano, como também o europeu, o ICON, que é o modelo que inclusive é o Cosmo, que o IMET utiliza, você vê que a tendência vai ser essa: sol aparecendo, nebulosidade evoluindo ao longo do dia e chuvas associadas. Então, todos os modelos estão com esse indicativo. Tanto hoje como sábado, domingo, segue essa tendência, até porque, como eu comentei, a ITCZ ela é uma faixa de nebulosidade que fica nessa área, ela é comum no verão, ela atua principalmente em janeiro, fevereiro. Fevereiro ela já começa a atuar mais no norte do país, mas ainda assim o Maranhão, pela proximidade, ainda recebe essa condição de instabilidade e, com isso, chuvas associadas. Então, segue ainda esse padrão. Olha, como a gente até terça-feira, é claro que à medida que ele vai se afastando, a acurácia do modelo vai perdendo, mas, de qualquer forma, nas próximas 120 horas, Erickson, ainda segue com bastante chuva, chuva no decorrer, principalmente na parte da tarde, da noite, quando você tem já aquela condição de termodinâmica, calor, umidade, favorecendo esses padrões de chuva e que podem vir até com a possibilidade de algumas rajadas de forma isolada, Erickson. Bom, a próxima pergunta aí é minha mesmo, enquanto eu aguardo mais participações aqui no chat. É para Florianópolis. Florianópolis sofreu com as tempestades, muita gente ficou ali sem energia elétrica. Florianópolis, para o pessoal entender, fica lá em Santa Catarina, né? E é uma ilha, tá, pessoal? Então, sempre que tem uma tempestade desse jeito, a gente tem uma preocupação até um pouco extra, pelo fato de boa parte da cidade realmente ser fora do continente. Para os próximos dias, Florianópolis. Vamos lá, vamos falar de Florianópolis, como você bem comentou, ela está assim no leste, ali no litoral, então ela recebe, quando não é o calor, a umidade já característica segue também essa tendência dessa proximidade de sistemas que atuam, como está essa alta, na periferia dele tem também estabilidade. Então, Florianópolis vive com esse conflito aí, com essa tendência de sempre ter aquelas chuvas de forma isolada e que quando vem com esse potencial, porque esquenta, você tem a elevação da temperatura, aumento da nebulosidade e chuva associada. Então, o que o modelo estão indicando? De certo modo, para hoje, sábado,
tanto na sexta como no sábado, uma tendência de chuvas. Essas chuvas agora na sexta, mais na parte da tarde, como a gente está vendo, quando a gente olha aqui o 18, o TC que corresponde provavelmente por volta das 15 da tarde, ele está mostrando quase todos os modelos essas chuvas, então aparece o sol pela parte da manhã, de manhã tem a circulação de brisas e que favorece, tanto é que aqui na madrugada, como você pode perceber no sábado, ele gera umas chuvas, até por conta já da questão de brisa, que tem o transporte de umidade de manhã, sempre vai ter aquela chuva associada, mas ali, a partir de domingo, já vai estar com uma tendência de abertura de tempo, até por conta daquela circulação, a entrada um pouco da alta vai favorecer a essa condição. Então, hoje chove, sábado ainda chove mais pela parte da manhã, da madrugada, pelo início da manhã, depois mantém uma certa nebulosidade, mas segue uma tendência já de abrir o tempo, como a gente já pode observar, tanto no domingo também, como na segunda. Na terça a gente tem também essa tendência, ou seja, em função dos sistemas que atuam, principalmente a brisa, tem aumento de nebulosidade na madrugada, uma chuva associada, e depois abre-se uma condição de um tempo mais aberto, principalmente no domingo. Mas hoje e amanhã ainda segue com uma tendência de chuvas, Erickson. Muito bem. Outra cidade que a gente está acompanhando com muita atenção, principalmente porque semana que vem teremos uma feira acontecendo na cidade, é lá em Cascavel. E teremos uma equipe lá, pessoal. Então já fica o convite, né, de 10 a 14 de fevereiro, a Letícia, né, Letícia Guimarães, nossa jornalista, e a Patrícia Domingos, a nossa cinegrafista aqui da redação. Elas vão estar lá em Cascavel acompanhando as últimas novidades em tecnologias, máquinas agrícolas, novidades em pesquisa, enfim, muito assunto a ser debatido que acontece lá em Cascavel, é por isso que a gente está perguntando ao longo da semana, para ver se vamos ter um tempo firme ou se vai ter ali condições de chuvas. Como é que fica Cascavel? Cascavel está aqui. Eu estou colocando, olha, vai ser um tempo bom, a feira vai ser boa, porque as chuvas associadas vão estar mais na parte da tarde, até mais associada mesmo com a termodinâmica local, e tem hoje, né, uma previsão, olha, tanto é a parte da tarde, início da noite, com as chuvas, até a noitinha já intensificando um pouco mais, quando a gente olha o europeu, os demais nem estão indicando, mas de qualquer forma, hoje ainda segue uma tendência aí, e a partir da manhã tem uma tendência bem isolada à tarde, mantém esse padrão que a gente está observando, tanto sexta como sábado, até por conta dessas estabilidades associadas pela conjunção dessa umidade, também a questão também da circulação da alta, e no domingo já segue com o tempo aberto. Vai ter uma nebulosidade, principalmente na parte da tarde, que é normal, mas com uma condição bem pouca de chuvas. Como o modelo, como é sempre, né, sempre bom, 120 horas, e depois ele tem uma tendência aí de erro, mas terça-feira ele já está com o indicativo de uma chuva. Então, a gente vai estar aí acompanhando, vamos ver se vai ter realmente, o americano está indicando isso, o europeu também, e o europeu ele tem uma previsibilidade muito boa, e ele está indicando já umas chuvas associadas na terça. E segue aí para quarta-feira, mas até lá, na terça, segue uma tendência de chuvas isoladas, mas no decorrer do final de semana, tanto no domingo como na segunda, né, sábado também, final de semana e início da semana tende a ficar um tempo um pouco mais aberto, com pouca nebulosidade e com uma ocorrência de chuva de forma bem isolada. E já na terça já dá um indicativo aí, mas ainda assim é mais o americano e o europeu aqui nessa parte da tarde. Bom, e para a gente finalizar aqui a nossa participação com os internautas, tem muitas questões que a gente está acompanhando naquela fronteira entre Minas Gerais e Bahia. O pessoal tem comentado que a estiagem ali tem apertado bastante. Então, se a gente trouxer como ficam as condições para aquela região, seria interessante. Então, deixa eu colocar aqui vou colocar aqui a evolução, porque o que a gente tem? Essa condição primeiro você tem essa umidade que é presente, apesar que ali na região norte a gente está com aquela umidade que já foi comentado, você tem um certo transporte, e aí influencia aqui o centro-oeste.
Com o deslocamento, essas frentes, essas chuvas agora na região sudeste estão muito associadas com questões de frente, não é que elas vão fazer uma incursão, mas quando elas estão aqui atuando, até mesmo só a formação de um centro de baixa pressão, ela traz umidade e traz essa estabilidade. Fevereiro também, Alex, é um mês que já começa a diminuir, praticamente nem tem as acas. As acas na região sudeste é um dos principais componentes, ela atua ali já no início da primavera e segue para o verão, principalmente ali em janeiro. As ACAS é a zona de convergência do Atlântico Sul, e quando ela está ali atuando, ela favorece também aquelas chuvas que acontecem de forma de 3 a 4 dias, fracas, moderadas e até fortes. Fevereiro não tem uma tendência aí de trazer esse padrão. A gente vai até olhar aqui, olha, o indicativo tá para a próxima, que começou aí do dia 5 e vai até, eu diria até ó, 18, né, até meio do mês, com essa tendência de chuvas abaixo da média. Esse padrão aqui não significa que não vai chover, tem uma condição de chuva, até porque a gente está no verão, termodinâmica, cavado, transporte de vapor d'água favorece essa formação, mas fevereiro a gente já não tem a ocorrência de zacas, uma incidência quando acontece ali dezembro e janeiro, que é aquele fenômeno que proporciona uma condição de chuva mais favorável. Fevereiro já segue uma tendência mesmo da termodinâmica, dessa questão de cavados e da incursão de sistemas frontais. Pelos próximos dias, não tem essa tendência. Tivemos aí uma frente, ela ficou aqui, como foi comentado, até proporcionou chuva tanto na quinta e na sexta. Esse canal de umidade, com essa entrada desse anticiclone, desse vacão que funciona e favorece na borda instabilidade e no centro não, está condicionando a isso. Então, ele está com esse deslocamento, você, pela a carta sinótica, quando você olha essa evolução aqui, você já sabe que nessas áreas aqui ele está atuando, e quando ele atua, ele inibe a formação de nuvens, de chuva. Você olhando nos próximos dias a questão da anomalia, fica bastante evidente essa atuação. Então, para os próximos dias, nessas áreas aqui, principalmente quando você olha, a tendência é diminuição de chuvas, mas não significa que não vai chover. E a característica dessa chuva vem em forma de tempestades, até porque está com essa condição de calor e qualquer aumento de umidade vai favorecer essas chuvas, mas elas vão ser de forma isoladas. Elas não vão ter aquele padrão de ser chuvas uniformes, até porque fevereiro vai estar com essa condição. Olha, quando você olha até mesmo da terça-feira em diante para a próxima, já no meio de fevereiro, um aumento de chuvas aqui na região sul. Então, isso já é uma característica. Mas em função desses anticiclones que atuam, essa frente provavelmente, quando ela se formar, isso é um indicativo, eu não estou confirmando, mas ela vai estar sempre aqui para o Atlântico Sul. Se ela entrasse um pouco mais, poderia favorecer chuvas aqui mais para Minas Gerais. Então, Minas Gerais fica com essa tendência da umidade vindo da Amazônia, tem aquele corredor de umidade formado, e essa formação tem até uma formação de um centro de baixa, que é típico, né? Isso eu estou falando em termos de climatologia, ou seja, o que se esperado no verão. As acas, formação de centros de baixa, o corredor de umidade que não há aquela potencialidade para as acas, mas mantém uma umidade aqui no centro-oeste, mantém chuvas, e a incursão de sistemas frontais. Então, por esse período não vai acontecer isso, e uma tendência de acontecer mais o que é típico da estação, que é o calor, umidade, favorecendo aquelas pancadas de chuva de forma isolada, Erickson. Muito bem, André. Obrigado pelas informações. A gente vai acompanhar atentamente essa região de fronteira entre Minas Gerais e Bahia. Provavelmente vamos ter preocupações para essa região. Já estamos com muitas pessoas que nos perguntam, né, tem até mesmo, né, o índice, né, a disponibilidade de água em algumas regiões ali da Sim. Bahia já estão começando a preocupar. Então a gente vai ficar bem atento aí com essas questões. Muito obrigado, Isso, para André. semana. Oi, pode falar. Imagina, para a semana vai ter o monitor de secas, que é um indicativo de estresse hídrico. E ele mostra como é que fica o comportamento de janeiro. Ainda não está atualizado. Geralmente eles atualizam ali a partir do dia 10 a 10 dias úteis. Para a semana vai ter, eu vou mostrar para vocês, mas o que está acontecendo aqui nessa área que você comentou é a atuação desse vacão. Ele atua, tanto é que, olha, como é que na borda dele ele sempre joga chuva, e no centro dele ele inibe formação de nuvens de chuva. Então, essa condição ela vai ficar persistindo aí, Erickson.
essa preocupação com esse oeste baiano, né, que é muito importante aqui para a gente vai ficar bem de olho. Muito bem, André, muito obrigado pelas suas informações, até semana que vem. Até que semana que vem tenham todos um bom final de semana, Erickson. Bom final de semana, André. Bom, pessoal, vamos para algumas notícias que a gente separou em relação ao clima. Uma das notícias é exatamente em relação ao que aconteceu lá em Florianópolis, né? Teve uma tempestade que aconteceu ali ontem, né, dia 6, que deixou muitas pessoas sem energia elétrica lá em Florianópolis. Realmente trouxe aí um transtorno para as pessoas. E a gente ficou de olho, né? A gente acompanhou aqui essas questões de Florianópolis para como fica o clima ali nos próximos dias. Outra informação que a gente tem aqui que tem uma supercélula de chuva avançando do Uruguai para o sul do Brasil. Se você por um acaso tiver acesso a essa supercélula, ver ela acontecendo, grava, manda aqui para a gente nas nossas redes sociais. Entre em contato com a gente aqui no Notícias Agrícolas, que é sempre interessante a gente ver esses fenômenos acontecendo. Como a Andrea comentou, esse ano, né, começa com o janeiro mais quente, apesar da mudança para o resfriamento do fenômeno Laninha. Né, uma informação que vem lá da Europa, né, e diz o seguinte: mês passado foi o janeiro mais quente já registrado no mundo, dando continuidade a uma série de temperaturas globais extremas, apesar de uma mudança em direção ao padrão climático de resfriamento Laninha, disseram cientistas da União Europeia nesta quinta-feira, dia 6. Janeiro prolongou uma série de calor extraordinário, na qual 18 dos últimos 19 meses registraram uma temperatura média global de mais de 1,5 graus Celsius acima dos tempos pré-industriais, informou o Serviço de Mudanças Climáticas Copérnicos da União Europeia em um boletim mensal. Chuvas deixaram mortos lá na Grande Recife, essa é uma outra preocupação, né? Recife teve chuvas com muito intensas e isso deixou a cidade em alerta. Falando em alerta, vamos para os alertas aqui do INMET. Temos alguns alertas. O primeiro alerta para chuvas intensas, né, ali na região norte do país. Alertas principalmente pegando ali, vamos para as áreas afetadas, né? Norte paraense, sudeste paraense, oeste maranhense, Marajó, norte maranhense, baixo Amazonas, sudoeste paraense, leste rondoniense, centro amazonense, metropolitana de Belém, norte matogrossense, sul amazonense, ocidental do Tocantins, Madeira Guaporé, sul do Amapá, sudoeste amazonense, norte amazonense. O próximo alerta é mais aqui para o sudeste, pegando um pouco ali de São Paulo, Minas Gerais. Só para lembrar, né, sempre de chuvas intensas nessas regiões, né, tanto ali no norte quanto aqui em São Paulo. Aqui no sudeste, aliás. Sudeste pega ali Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, detalhes, principalmente Campinas, Piracicaba, sul de Minas, Ribeirão Preto, Araraquara, sul fluminense, Bauru, metropolitana de São Paulo, litoral sul paulista. E só aquele alerta adicional ali para o sul do país, né, Rio Grande do Sul, alerta vermelho para temperaturas. Você que está no Rio Grande do Sul, prepara aí o seu chapéu, né, o seu protetor solar, que o calorão vai continuar. Muito bem, pessoal, esses são os principais alertas de hoje. Lembrando, continue conosco, ative o sininho, deixe o seu like, se inscreva no canal, assim você recebe as notificações sempre que um vídeo novo for ao ar aqui no canal oficial do Notícias Agrícolas. Temos uma programação que percorre todo dia, começando às 8 da manhã, terminando lá no finalzinho da tarde. Então fique conosco, é muito importante você ativar o sininho, se inscrever no canal e ajudar o nosso canal a crescer.
Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima. Um abraço.